paz de Jesus esteja com todos nós, que a gente possa aproveitar esses momentos de conexão, de proximidade com a espiritualidade dessa casa, para nos instruirmos e para renovar as nossas energias. Depois de uma chuva, uma tempestade como essa que armou aqui, todos nós saímos dos nossos lares, estamos aqui buscando alguma coisa. Mas será que está claro para cada um de nós o que nós estamos buscando? O que nós viemos fazer aqui hoje? O que está faltando para cada um de nós? Todos nós sabemos que a reencarnação é um meio pelo qual nós temos a oportunidade de evoluir, convivendo com outras pessoas, aprendendo a amá-las através do esquecimento do passado. A gente deixa as mágoas, os medos, o ódio para trás e aprende a reconstruir os laços de afeto, de respeito, de amor. Isso nós temos em mente. Mas o que de fato nós viemos buscar? O que nós viemos fazer nesse mundo? Todos nós somos convidados por Jesus a segui-lo. Mas será que de fato nós estamos conseguindo ir junto com o Mestre? Então, na noite de hoje, nós vamos refletir um pouco sobre isso, sobre essa trajetória que a gente está trilhando em direção ao Mestre Jesus, em direção ao nosso aperfeiçoamento, à nossa evolução espiritual, até nos tornarmos espíritos puros. Lá no Evangelho de Mateus tem uma passagem que é muito conhecida, que é o encontro de um jovem rico com Jesus. Esse jovem chega para Jesus e pergunta: o que farei de bom para que eu tenha a vida eterna? E aí Jesus vai responder para ele o que ele queria saber acerca do bom. E aí diz: se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. E o moço pergunta: quais mandamentos? E Jesus vai enumerar alguns para esse rapaz. Ele vai dizer: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho, deverás honrar o teu pai e a tua mãe, e deverás amar o teu próximo como a ti mesmo. E aí esse jovem retruca: mas eu já tenho feito tudo isso. E faz uma pergunta interessante, que é a pergunta que todos nós devemos fazer: o que falta ainda? Então esse rapaz, ele já observava os mandamentos que a lei de Moisés naquela época já tinha trazido para o povo, e ele cumpria fielmente todos eles. E aí ele pergunta para Jesus: o que falta ainda? Isso Jesus responde: se queres ser perfeito, vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Vem e segue. E o moço, ouvindo essa proposta, entristeceu-se, virou as costas e foi embora, porque ele tinha muitos bens. Então essa é a narrativa que está no Evangelho de Mateus. E aqui já começa um ponto para a gente refletir, que Kardec traz muito bem lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Será que essa é uma condição fundamental, primordial, para que todo mundo siga Jesus? Será que a condição é desfazer-se de todos os bens, dar aos pobres e seguir Jesus? Então Kardec coloca a opinião dele baseada em tudo aquilo que os Espíritos já haviam ensinado. Ele vai falar que esse não é um princípio absoluto, que cada deva desfazer-se de tudo que possui e que a salvação
tem esse preço. Mas naquele momento Jesus queria mostrar para aquele rapaz que o apego aos bens terrenos estava sendo para ele um obstáculo à sua salvação, ao seu progresso moral. Só que ali há uma individualização. Não quer dizer que o obstáculo seja o mesmo para todas as pessoas. Porque podemos ter pobres, apegados, avarentos. E podemos ter ricos, desapegados, generosos, caridosos. Então, naquele caso ali, aquele indivíduo que procura Jesus estava na condição ainda de muito apego. Então, o que faltava para ele era aprender a ser caridoso, a desapegar-se dos bens materiais. Então, Kardec continua o seu texto muito bem colocado e ele traz para a gente a seguinte afirmação, que o moço, ele se julgava quite com as leis divinas, porque ele cumpria certos mandamentos, mas ele recusava essa ideia de abandonar os bens de que ele era dono. Então, o desejo de obter a vida eterna, ele não era tão profundo ao ponto de fazê-lo sacrificar-se pelo outro. Então, ele ainda vivia uma vida egoísta. O sacrifício, a doação, não fazia parte ainda do mundo dele. Não era uma coisa natural, trivial para ele. Então, nesse caso específico, esse rapaz não tinha a verdadeira caridade. E naquele momento ele não consegue ir adiante para seguir Jesus, desfazer-se daquele apego e seguir Jesus. Então, para segui-lo, em alguns casos, nós precisamos abandonar aquilo que nos traz prazer. E aí cada um vai pensar naquilo que tem dificuldade de abrir mão. Naquela circunstância, aquele objeto, aquela pessoa, aquele título, aquele cargo, que seria difícil a gente deixar hoje para seguir Jesus. Então é isso que Kardec traz. Aquele ensinamento era uma generalização para todos nós, para que a gente pense o que é um obstáculo para que eu siga Jesus hoje. Qual é o entrave que está no meu caminho? E aí, se a gente pegar e analisar o chamado de alguns dos apóstolos, a gente vai perceber que cada um precisou deixar para trás um aspecto da sua personalidade ou algo que era importante para ele, para seguir Jesus. Porque a gente não pode querer renovar-se, porque a proposta de Jesus é essa, é uma proposta de renovação íntima, de mudança. A gente não pode querer renovar-se trazendo toda a bagagem que nós trazemos de uma certa forma, e em alguns aspectos é uma bagagem inútil. A gente precisa se desfazer de algumas coisas para que coisas novas possam encontrar espaço para habitar dentro de nós. Então, se nós temos uma vaidade exacerbada, a gente precisa começar a trabalhar a humildade, trabalhar um pouco o nosso íntimo, o nosso ego, para que a gente consiga, enfim, ceder o espaço que a vaidade ocupava para um sentimento de humildade, um sentimento de irmandade com aquele outro, olhar o outro como um igual. Então, coisas inúteis precisam ser afastadas de dentro de nós para que coisas novas possam entrar. Esse é o trabalho de renovação que o Evangelho propõe. A gente tem que abandonar aquelas certezas que a gente vai construindo ao longo de reencarnações, que na verdade são certezas muitas vezes equivocadas, que nós vamos construindo a partir de interpretações erradas do Evangelho, que a gente precisa agora reformular, entender de uma maneira mais ampla, que é a proposta do Espiritismo, é voltar no Evangelho e
olhar com os olhos do Espírito Eterno. Então, quando os apóstolos começam a ser chamados, a gente pode ver isso no Evangelho de João, lá no primeiro capítulo, mais no finalzinho, quando Jesus está caminhando ali perto do Rio Jordão, ele encontra João Batista, com vários discípulos de João ouvindo as pregações. E na hora que Jesus se aproxima, João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus. E 2 dos seus discípulos ouvem ele fazendo essa afirmação sobre Jesus e decidem seguir Jesus. E aí a gente pode pensar qual é a pergunta que Jesus faz para esses 2 discípulos. Isso está no Evangelho de João. É a mesma pergunta que nós começamos o estudo na noite de hoje. Jesus vê que está sendo seguido por 2 pessoas, olha para trás e pergunta: o que buscais? O que estamos buscando seguindo Jesus? E aí, esses 2 não respondem o que eles buscam. Eles devolvem uma pergunta. Eles perguntam: mestre, onde moras? E aí Jesus responde para ele: vem e vede. E eles passam o restante daquele dia ao lado de Jesus, ouvindo a sua proposta, os seus ensinamentos. Então a gente sabe que um desses 2 discípulos, está registrado lá, é André, irmão de Simão Pedro. É um desses que ouviu essa pergunta de Jesus: que buscais? E ele decide, a partir daquele momento, seguir Jesus. E a gente pode se perguntar, baseado naquela proposta que Jesus fez para o homem moço rico, o que André precisou deixar para trás para seguir Jesus? Ele era seguidor de João Batista. Ele precisou deixar aquelas crenças antigas. Até aquele momento em que João Batista estava pregando, e Jesus é quem fala isso, eles tinham que o reino dos céus era tomado por violência, à força. Então era aquela lei rígida, a lei olho por olho, dente por dente. E aí, a partir de Jesus, a gente tem uma nova opção de caminhada, que é optar pelo amor. Você não precisa resgatar exclusivamente pela dor, pelo sofrimento. Você pode resgatar os seus débitos do passado com muito amor no presente. E Pedro, lá no final da sua existência, ele entendeu isso. Ele coloca em uma das suas cartas que o amor cobre a multidão de pecados. Então, André, naquele momento que ele decide seguir Jesus, ele precisou abandonar todas essas crenças antigas que ele vinha cultivando dentro dele. Está vendo como é diferente? A cada um é pedido algo diferente, porque nós somos únicos. Então, muitas vezes, aquilo que constitui um obstáculo na evolução de um, para você já é algo superado. Já é fácil se desvincular daquilo. Para André foi esse pedido, que ele deixasse então para trás aquelas crenças antigas e continuasse a seguir. Mas continua no Evangelho de João contando que André foi encontrar com seu irmão, Simão Pedro, e ele afirma para Simão que havia encontrado o Messias. E aí Simão se encontra com Jesus. E no Evangelho de João não é narrada aquela frase famosa, né, que está nos outros evangelhos dos sinóticos, né, que Jesus faz a proposta para Pedro, para ele largar a pesca de peixes e começar a pesca de almas. Então o Evangelho de João ele narra de uma forma diferente, mas Pedro foi chamado por Jesus e decidiu segui-lo. Agora, o que Pedro precisou deixar para trás para seguir Jesus?
Isso a gente vai ficar um pouquinho na curiosidade. Vou contar só lá no final. Vamos passar para o próximo apóstolo. O próximo é Filipe. O Filipe, ele é narrado, e isso não, nas versões do Novo Testamento, não nos diz quem é o apóstolo que passa por esse episódio que eu vou narrar agora. Mas tem fontes espíritas, e uma delas é o livro da Manjedoura a Emaús, que é um livro do Wesley Caldeira. Ele vai afirmar que esse apóstolo dessa passagem é Filipe. Então, vamos imaginar como sendo Filipe aquele que chega para Jesus no dia seguinte, que ele encontra André e Pedro, e Filipe se aproxima dele quando ele estava indo para a Galileia, e Jesus lhe diz: segue. Mas o Evangelho de Lucas está um pouquinho diferente. O Evangelho de Lucas está mais completinho que o de João, nessa passagem. Após Jesus pedir a Filipe que o seguisse, Filipe responde da seguinte forma: Senhor, permite ir primeiro enterrar o meu pai. E aí Jesus lhe responde: deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Eu não encontrei uma referência escrita a respeito dessa afirmação que eu vou fazer. Quem me passou esse conhecimento foi o Jorge Elarrat. E ele é um judeu, então acredito que ele tenha muita propriedade para informar o que diz respeito à cultura judaica. Ele é muito estudioso a respeito disso. E ele vai dizer que essa passagem, ela se baseia numa lei judaica que diz que o filho só pode pedir a herança do pai se ele estiver presente no funeral. Então, o Elarrat faz essa afirmação, que isso, na época de Jesus, era uma verdade. Então, o que Filipe quis dizer para Jesus ali? Senhor, espere primeiro eu ir garantir a minha herança e depois eu venho segui-lo. E aí Jesus dá essa resposta: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Tu, porém, vem, me segue e vai lhe pregar, anunciar o reino de Deus. Então ele pede para Filipe abrir mão da herança dele. Ele pede que Filipe renuncie aquilo que seria de direito, mas que talvez fosse para ele, naquele momento, um grande empecilho para que ele seguisse na sua evolução, na sua jornada. Então, para Filipe, foi um pedido até parecido com o que ele pediu para aquele jovem rico, que deixasse para trás aquela fortuna e seguisse. E a gente percebe que Filipe torna-se um apóstolo, um discípulo de Jesus, e é um daqueles que é martirizado pelo mundo afora. A gente tem alguns relatos aí, algumas fontes históricas que vão contar o desencarne dos apóstolos, e todos eles desencarnam de uma maneira bem trágica, martirizados, com exceção de João. João é o único que desencarna por velhice. Então Filipe, ele se dedica àquele aprendizado e ele depois começa na sua tarefa de repassar aquilo que ele aprendeu, aquela experiência que ele teve junto com Jesus, por uma parte ali do continente em que ele se encontrava. E aí tem um outro caso também, desses que estão aí dispostos a seguir Jesus, que aparece no Evangelho de João, mas que não há também menção de nomes. João só diz assim: o outro lhe disse: Senhor, eu te seguirei, mas permite-me primeiro colocar à parte os que estão na minha casa. Então ele queria ir estar com a família e colocar a família à parte, daquela decisão, a par da decisão dele. E aí Jesus também dá uma resposta um pouco difícil para esse seguidor. Ninguém que põe
põe a sua mão no arado e olha para as coisas de trás, é apto para o reino de Deus. Parece um discurso muito duro, né? E ele precisa ali virar as costas para a família. Mas ontem nós até estávamos tendo uma discussão interessante a respeito disso no nosso NEP, né, o Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho. E esse pedido de Jesus, ele não é um pedido para que você abandone pai e mãe, porque senão ele estaria em contradição com os 10 mandamentos, honrar pai e mãe. É, na verdade, um pedido para que isso não seja um obstáculo para a sua evolução. Nós estamos num processo evolutivo que é individual. Nós não podemos forçar aqueles que estão convivendo conosco no círculo familiar a evoluir com a gente. É um processo que cada um vai passar, cada um tem o seu tempo, tem o seu momento, tem a sua trajetória específica. Nós somos individualidades. Não há como generalizar. Então, naquele momento, Jesus está dizendo: olha, se os teus ainda não estão prontos para seguir-me, segue tu. Evolua, mas depois volte para dar a mão àqueles que ficaram para trás. Você não precisa estacionar o seu desenvolvimento, porque aquele que te acompanha, que está do teu lado, não quer caminhar de passo a passo com você. Caminhe, sem virar as costas. Caminhe, evolua. Sempre disposto a esticar os braços e auxiliar aqueles que não quiseram seguir lado a lado com você. Então é esse o significado. Não é um abandono, mas isso também não pode servir de desculpa para impedir a nossa evolução. E aí, por último, a gente tem o relato do chamamento, né, daquela convocação que foi feita para Mateus, ou Levi. Ele estava ali na coletoria de impostos, trabalhando, e Jesus olha para ele. Então, esse olhar de Jesus é aquele olhar que perscruta a alma, que identifica lá no fundo tudo que nós somos. É um olhar do qual a gente não consegue esconder nada. Ele olha para Mateus e diz: segue-me. E os evangelistas narram que ele levantou-se e seguiu Jesus. E aí é um exemplo para a gente, um ensinamento de como nós estamos lidando com os nossos cargos, com o nosso trabalho, com a nossa posição, o prestígio que às vezes nós adquirimos, os títulos que às vezes adquirimos, né? Títulos acadêmicos. Como a gente pode lidar com isso? Isso não pode ser empecilho para a nossa evolução, porque isso não nos define. Nós somos individualidades, e ao atravessarmos os umbrais da morte, ao desencarnarmos, isso vai ficar para trás. Quando a gente pega, por exemplo, o exemplo de André Luiz, que era um médico famoso, rico, a gente vê que ele atravessa para a verdadeira vida e tudo aquilo fica para trás, porque aquilo não define ele, aquilo não faz parte do espírito dele, eram títulos terrenos. E se nós estamos dispostos a seguir Jesus, esses títulos a gente tem que ter em mente que são títulos, cargos, posições temporárias que Deus nos concede como ferramenta para que a gente possa evoluir. E aí ficou faltando Pedro. E Pedro, eu vou trazer uma narrativa diferente para a gente entender como foi o processo de Pedro. Logo depois da multiplicação dos pães,
Jesus ordena que seus discípulos entrem no barco e atravessem o mar da Galileia. E ali no meio da travessia, é muito comum naquela região, o vento do deserto encontra aquela umidade ali daquele mar, daquele lago gigantesco, e ali causa muitas tempestades. Então, é narrado nos evangelhos que eles já estavam ali na 4ª vigília. Isso corresponde ao horário entre 3 e 6 da manhã, entre 3 horas da madrugada e 6 da manhã. Então, eles estavam ali remando já há várias horas e se encontravam ali mais ou menos a 1/3, entre 1/3 e a metade do lago, quando essa tempestade os acolhe. E eles estão muito assustados ali, com muito medo, e de repente eles veem Jesus caminhando sobre as águas. Tem medo, eles se assustam, imaginam que aquilo é um fantasma. E aí Jesus olha para eles e diz: não tenham medo, sou eu. E Pedro faz aquela pergunta, aquele questionamento que a gente muitas vezes toma como se fosse uma dúvida, mas nós vamos aprender a enxergar com outros olhos. Pedro diz: Senhor, se és tu, ordena-me que eu vá até a ti. E Jesus fala para ele: vem. E Pedro sai do barco e caminha sobre as águas. Nós não sabemos se Jesus, muitos dizem, isso foi um desdobramento, isso foi... Não importa o que aconteceu com Jesus. Mas Pedro, isso está narrado nos evangelhos, Pedro caminhou sobre as águas. Estavam ali presentes Mateus e João, e eles narram esse feito do apóstolo Pedro. E aí a gente já começa a analisar a coragem desse espírito. Porque imaginem um barco, um barquinho de pesca, um barco simples, mas era um barco. E naquele momento era a única coisa que ele tinha para se agarrar, porque a vida estava em risco. Eles podiam sim naufragar em meio àquela tempestade. E a única coisa que oferecia um pouquinho de segurança para Pedro naquele momento era aquele barco. Mas Jesus fala: vem, e ele sai do barco com toda a coragem e caminha sobre as águas, provando para a gente que quando existe essa confiança em Jesus, a gente é capaz de fazer coisas extraordinárias, como caminhar sobre as águas. Ele deixou a única coisa que lhe dava segurança naquele momento. Então fica um exercício para cada um de nós. Se Jesus nos chamasse hoje, vem, isso simbolizando aí até mesmo o desencarne, o que nós deixaríamos para trás? O que é aquilo que hoje te dá a sua segurança? Aquilo que é a sua base, aquilo que você se agarra. O que é o seu barquinho hoje? Mas e se Jesus fala para você: vem, quão difícil vai ser deixar esse barquinho para trás? Será que a gente está preparado? Será que se a gente for chamado, nós vamos seguir Jesus com todo esse amor, essa convicção, com toda essa coragem que esses apóstolos demonstraram? Será que nós estamos prontos para segui-lo até nos momentos difíceis? Será que se hoje se repetisse aquela cena do Calvário, será que se hoje se repetisse aquela cena do julgamento em que Pilatos coloca Jesus e Barrabás, e todos estão ali inflamados, gritando, pedindo a crucificação de Jesus, e aí Pilatos faz aquela pergunta decisiva: a quem eu devo conceder a liberdade?
o nome de quem a gente ia gritar. Jesus? Contra toda essa sala, toda essa cidade gritando Barrabás, será que nós teríamos coragem de enfrentar uma multidão e colocar a nossa opinião? Será que nós estamos tão convictos assim que a gente enfrentaria isso tudo e gritaria: eu salvo Jesus? Então, seguir Jesus não é nós estarmos vinculados a uma casa espírita, a um templo religioso. Seguir Jesus é ter um propósito de vida, é estar disposto a seguir os seus passos, a viver como Ele, a seguir aquilo que Ele ensinou, aquilo que Ele exemplificou, a coragem nos momentos que nos é pedido, a humildade, a paciência, a sabedoria. Seguir Jesus não significa deixar tudo para trás e agir de uma forma até conveniente, porque às vezes as nossas responsabilidades no mundo já estão meio pesadas, nos sobrecarregam, e aí aquilo pode servir até de desculpa. Largo tudo e vou seguir Jesus. Seguir Jesus é o contrário. É ficar, assumir a sua responsabilidade e se comportar como Ele comportaria naquela situação. Seguir Jesus é mais ou menos o que Paulo fez. Não é você simplesmente afirmar, mas é mostrar. É saber abrir mão do seu nome, da sua família, da sua profissão, e para um propósito maior, quando isso for necessário. É não se apegar a essas coisas como se isso fosse o real, a vida real. Isso é transitório. O real é o Espírito. E Jesus nos fala que Ele é a porta, mas Ele também nos diz que a porta para a entrada no reino de Deus é uma porta estreita. Então nós temos essas duas afirmações. Porque a porta que nós devemos entrar não é aquela porta que dá para o mundo. É exatamente o contrário. É aquela porta estreita que é do mundo para dentro de nós. O que é seguir Jesus? Olhar para dentro de si mesmo, identificar todas as nossas virtudes e os nossos defeitos e corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Olha aqui, frase bonita, Joana de Ângeles nos traz no livro O Homem Integral. Ela vai dizer que esses sentimentos que nós precisamos desenvolver dentro de nós, como amor, justiça, caridade, gratidão, esses sentimentos, eles são próprios da natureza humana, são inerentes à natureza humana. Nós somos herdeiros de Deus. Então, essa semente já está dentro de nós, precisando ser desenvolvida. E aí ela fala que nós precisamos fazer esses valores surgirem, aparecerem. Mas nós estamos muito vinculados àqueles instintos primitivos. E aí, por isso, por esse motivo, essas qualidades que nós temos ainda não se manifestam. E ela diz, essas qualidades devem ser cultivadas com esforço, até que se expressem por automatismos decorrentes da sua elevação interior. É o que Jesus apresenta para nós. Perdoar para Ele já é um automatismo. Não é como nós que precisamos de tempo, que precisamos nos esforçar para perdoar. Para Jesus, perdoar é como o bater do nosso coração. Já é automático. É como a digestão, é como o nosso rim funcionando, filtrando todo o nosso sangue. Para Ele já se tornou algo simples, automático. Porque Ele desenvolveu essa habilidade.
durante a sua evolução. E é isso que ele nos propõe, desenvolver essa habilidade de sermos caridosos, amorosos, aprendemos a perdoar de forma automática, como ele já aprendeu. Então, seguir Jesus é, em primeiro lugar, imitar, trilhar o mesmo caminho que ele, estar lado a lado. E é essa a proposta que ele faz, quando ele fala, tomai o meu jugo, aquela peça assim, anda do meu lado, que eu te ensino o que fazer. Ele tem a experiência e nós somos ainda inexperientes. Então a gente vai ao lado dele, aprendendo, trilhando o mesmo caminho, para que a gente não caia nos abismos dos erros. E para a gente encerrar, eu vou pegar uns trechos, porque o texto é muito grande, de um texto do Emmanuel, muito bonito, que está no livro Roteiro, capítulo 39. E ele vai falar exatamente desse processo de evolução, como isso se dá, e as características que a gente vai observar na gente durante essa decisão que a gente toma de seguir Jesus. Ele começa assim: diante da luta humana, o espírito que amadureceu o raciocínio e já despertou o coração, ele sente-se cada vez mais só, mais desajustado, menos compreendido. Não é isso que muitas vezes a gente sente quando a gente decide ir para o caminho, seguir Jesus, sozinhos, incompreendidos, às vezes julgados como tolos. Você vai desculpar, você vai perdoar. Então a gente sente essa dificuldade. Por ciclos crescentes de renovação, gerações diferentes surgem no caminho, impondo-lhe conflitos sentimentais e lutas acerbas. Estranha sede de harmonia invade-lhe a alma. Atualmente, identifica-se por estrangeiro na esfera da própria família. Aquela família que muitas vezes a gente não se sente ajustado a ela, pertencente a ela. Ilhado pela corrente escura das desilusões a se sucederem ininterruptas, confia-se ao tédio infinito, guardando enrijecido o coração. Essa, porém, não é a hora da desistência ou do desânimo. O fruto amadurecido é a riqueza do futuro. Quem se equilibra no conhecimento é apoio daquele que oscila na ignorância. Essa frase eu achei espetacular. Quem se equilibra no conhecimento é o apoio daquele que ainda oscila na ignorância. Muitas vezes isso vai ser pedido de nós, que a gente se equilibre para apoiar aquele que ainda não conhece o que nós já conhecemos. E ele faz umas perguntas para a gente. O que será da escola se aqueles aprendizes que agora passam a condição de mestre não quisessem mais continuar ensinando, se julgassem já superiores àqueles que estão ali como aprendizes e abandonassem o trabalho? O que seria daquele que está habilitado se ele desprezasse a oportunidade de adquirir a sabedoria? A Terra é a venerável instituição onde encontramos os recursos indispensáveis para atender ao nosso próprio burilamento, ao nosso aperfeiçoamento. Milhões de vidas formam o pedestal em que nos erigimos. Vamos evoluir todos juntos. Por isso, na plenitude do discernimento, a gente precisa de uma fé que nos reaqueça a alma, que nos eleve rumo acima. Se no decurso do tempo registramos o nosso isolamento íntimo, quando alimentados pelo ideal superior, depressa observamos a nossa profunda ligação com a humanidade inteira. Informamos-nos pouco a pouco que ninguém é tão indigente que não possa contribuir para o progresso comum. E aí a gente precisa tomar o nosso lugar nesse edifício de construção, porque cada um tem uma tarefa e uma missão a cumprir. O mundo, por mais áspero, representará para o nosso espírito a escola de perfeição,
os instrumentos coletivos pediremos um dia. Não há medida para o homem fora da sociedade em que ele vive. Então, para entender a pessoa, a gente precisa entender todo o contexto social que ela vive, cultural, histórico. Se é indubitável, se não deixa dúvidas, que somente o nosso trabalho coletivo pode engrandecer ou destruir o organismo social, então só nós, trabalhando juntos, podemos engrandecer ou destruir a sociedade, só a sociedade também pode tornar-nos individualmente grandes ou miseráveis. Precisamos uns dos outros. A comunidade julgar-nos-á sempre pela nossa atitude dentro dela, conduzindo-nos ao reconhecimento, ao Tribunal da Justiça ou ao esquecimento. O Espiritismo, sob a luz do cristianismo, vem ao mundo para acordar-nos. A humanidade é a nossa família real e todos estamos destinados por Deus à gloriosa destinação. Em razão disso, o divino emissário do amor para todos os séculos proclamou com realidade irretorquível: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Então, mesmo que nós retardemos a nossa marcha, fiquemos para trás, nós vamos chegar ao lado dele. E ele vai estar nos esperando e nos apoiando nessa jornada. Jesus nos ampare, nos inspire, nos proteja hoje e sempre. Muito obrigada.